oferece a modalidade de EJA também. Acho que não sei se o senhor conhece, Terezinha Paulino. Fica aqui na Sim. Zona Norte, no Parque dos Coqueiros. Aí eu pensei assim que seria uma boa caso precise. Eu acho que esse período agora ele está bem disponível, sabe? Agora finzinho de julho, Uhum. caso precise de, enfim. Olhe, uma coisa que talvez a gente possa fazer não seria para a pesquisa. Algo que a gente poderia com ele, a gente poderia chamá-lo para ele, a gente gravaria, né? Mas a gente poderia colocá-lo para conversar com as turmas de EJA, que eu estou dando a disciplina, né? Podia colocá-lo como um relato de experiência, ele falar sobre o que é ser gestor numa escola que oferece EJA, parará. Uhum. Lembra de me chamar. Pois é, tem interesse, sim. Tá Pronto, certo? a gente combina. Beleza. Pronto, meninas, já está gravando, então a gente já pode começar. Queria que vocês começassem. Quem quer iniciar? Professor. Pronto, agora deu certo. Professor, é porque no meu. Como é que é o nome? No meu projeto de trabalho, né? Tinha lá falando para a gente fazer uma. Não, peraí, como é que é o nome? O perfil dos professores. Alguns até eu já ouvi, né? Os outros vídeos e os outros áudios. A maioria tem já uma formação bem avançada, pelo menos os professores dos centros. Mas eu não sei se os outros professores, em geral, têm essas mesmas formações, porque eu vivo pesquisando até para as pós do IF. E só pode fazer as pós, em qualquer área, se você já estiver atuando. Como é que um aluno de graduação vai procurar uma pós para se especializar, melhorar em EJA, se ele não pode fazer porque ele não está atuando? Tá, mas é porque o IF tem um programa chamado ProEJA e, pelo menos no início, esses professores que atuavam no ProEJA, eles recebiam uma especialização. Agora, o IF não exige atuação na EJA para você ser professor dele, né? Do IF você não exige. Ele não exige isso. Mas agora nas pós em geral, ele exige que você esteja atuando na escola. Não, aí não é uma exigência das pós em geral, não. A nossa pós, por exemplo, não exige isso. Não, no IF, pelo menos. Então, então, quando o IF abre uma pós específica numa coisa, por exemplo, uma pós em EJA, sim, ele vai exigir. Por quê? Porque, obviamente, ele está querendo melhorar a qualidade, o foco é esse, né? Certamente, inclusive, certamente essa pós que você está vendo aí é a pós que o IF fez com recursos do MEC, né? Então, qual é o objetivo é uma especialização, se eu não me engano, em diversidade na EJA, se eu não me engano, né? A lógica era essa mesmo. Então, não é para toda pós, é uma pós específica. Então, o IF resolveu fazer uma pós voltado para professores, só professores. Então, se é só professores e a pós é na EJA, então esses professores têm que estar atuando na EJA. Por quê? Porque a expectativa é que ele já possa implementar, né, pôr em prática aquilo que ele está vendo no curso de especialização. Né? É porque geralmente são verbas específicas, não é? Exatamente. Então você tem que aplicar naquele projeto e esse projeto tem que ter aquelas características. Isso. Fora isso. que o que acontece? Às vezes a gente faz especialização, não é só para fazer especialização, né? Para ter o título. Isso, tem gente que faz assim mesmo. Aí, como é dinheiro do MEC, ele fica meio que, eu vou dizer assim, mas não é isso que eu quero dizer, meio que jogado fora, porque não usa, né? Eu me lembro que teve
um projeto e teve uma semana de curso para o cadastro único. E foi caríssimo, porque a gente tomava café da manhã, almoçava e quase jantava, né? Eram, acho que, 4 refeições, né? Café da manhã. E aí, no final, já não tinha mais nenhuma das pessoas que tinham feito esse curso trabalhando nos cadastros únicos. Então, assim, foi um dinheiro muito mal gasto, né? Uhum. É Pois porque é. são investimentos, na verdade, né? Direcionados. Isso. Que aí Isso. deixa de ser investimento, né? Porque investimento é quando você vai utilizar retorno. aquilo ali depois. Mas vamos lá. Professor, eu queria só fazer uma observação. Só uma questão, Tá, Alexandra, diga, ainda diga. sobre o que Luane falou. Tá. Eu não sei se eu entreguei para vocês, eu disponibilizei para vocês o link de um formulário que eu fiz circular entre os professores do ICEJA, já bem antes de começar a pesquisa. E nesse link eles respondem algumas perguntas no formulário, e entre elas tem um pouco essa questão da formação. Não sei se eu disponibilizei para vocês. Não? Então eu vou disponibilizar. Porque está lá, eles responderam. Inclusive, algumas das pessoas que a gente entrevistou, elas responderam ao formulário. Não foram todas, mas algumas sim. Então eu vou dar uma procuradinha aqui. Pronto, vou falar. A gente encontrou muita dificuldade nas transcrições, e eu acho que isso é comum, mas se a gente pudesse ir para frente e fazer algumas, né, não é correções, mas tomar alguns cuidados de falas atravessadas. Então, tem muita coisa que a gente vai e que não consegue transcrever porque a gente não entende. Que quando um fala, aí o microfone do outro baixa. Aí o senhor vai encontrar muito nas transcrições isso. Pelo menos eu coloquei entre parênteses a hora e que não consegui fazer porque não foi compreensível. Ok. Eu vou então, estou tentando entrar aqui no Trello, porque aí eu também vou acessando aqui o que vocês deixaram. Professor, o senhor teve acesso ao currículo novo, o completo? Que currículo de onde? Da UF. O currículo novo. Da UFRN? De pedagogia, pelo menos. Sim, tive. Por quê? Aumentou mais alguma disciplina para a EJA? Não, a gente tem uma disciplina, não aumentou, vamos lá, de alguma forma aumentou. Na verdade, a gente mudou a gente mudou um pouco o conteúdo de algumas disciplinas. Por exemplo, aquela disciplina Educação Continuada, ela não está mais, e a gente mudou para Educação em Contextos Não Escolares, por exemplo. É do meu currículo, não é? Sim. Uhum. É o currículo novo. Depois, se quiser, Luane, eu passo para você. Eu quero. Porque o meu é o currículo antigo. Então, ele tinha muita falha nessa área específica. E em áreas de inclusão também. Só que ainda não tive acesso ao novo currículo. A gente tem uma disciplina de educação inclusiva e uma disciplina de EJA. Só que quando a gente paga o componente de EJA, todos os outros componentes curriculares, eles têm que fazer esse aporte. Então, alguns colocam os seus assuntos referentes ao processo da EJA, né? Por exemplo, contexto não escolar, a gente falou de EJA,
E qual foi o outro, meu Deus do céu? Teve várias disciplinas que a gente falou de EJA, matemática. Faz tipo uma interdisciplinaridade, né? Assim, aplicando os E eles, conceitos voltados para a EJA, e entendi. eles fazem uma atividade, que é a atividade integradora, que é compilando todos esses saberes num só, sabe? É porque no meu não teve isso Mas e a é gente muito tinha pouco. tempo para pagar disciplina obrigatória, optativa. A gente não tinha muita disciplina optativa, não tinha tempo. Então, essas disciplinas, porque tem uma optativa, não tem professor. Várias. Tem, mas deixa eu só interromper. Vamos voltar para o nosso foco? Vamos, assim, de boas. Bora. Que já são 9h44 e a gente nem começou ainda a discutir propriamente as coisas. Olha aí, baixou o chat, tá vendo? Olha, Vitória. Eu acho que Loane perdeu A galinha pintadinha. a galinha pintadinha. Você perdeu, Loane, a galinha pintadinha. Vamos. Então, vamos lá, eu quero ouvir vocês. No final Puxa aí o da reunião, eu assunto, mostro homem. para você, Luane. Puxa aí o assunto. Peraí. Não, eu espero de vocês. Vamos lá, vocês começaram a transcrever. Eu pedi para vocês darem uma olhada nos objetivos da pesquisa e tentar ver, né, começar a ter um pouco uma impressão, assim, das respostas que vocês viram, que vocês ouviram, que vocês transcreveram, né? Considerando lá os nossos objetivos, os objetivos da nossa pesquisa. Quais são as primeiras impressões de vocês? Professor, eu acho que já dá para a gente começar a fazer um perfil dos alunos, mesmo não estando junto com eles, pelas falas dos professores e dos diretores. Já dá para a gente começar a ir montando, assim, uma maioria de necessidades, ou da maioria do perfil mesmo do aluno, porque ele já vem trazendo bastante. Tá, mas vamos lá. Então, vou fazer uma correção, tá certo? Como agora a gente está começando a entrar na discussão propriamente dita do conteúdo, aí, como eu digo, o meu lado chato vai aparecer. Então, que não é chato, mas é assim, é a questão mesmo da gente começar a ter um exercício do rigor científico. Veja só, nós não podemos fazer, teoricamente, o perfil de alguém pelo que outro falou de alguém. Certo? Então, o que é que a gente, quando você diz assim, eu acho que a gente pode fazer o perfil do aluno. Não, a gente não pode. Por que não pode? Eu não falei que pode fazer, eu falei que a gente pode começar a tentar construir. Por causa que para fazer o perfil, a gente tem que fazer a pesquisa com os próprios alunos. Mas isso. A gente tem que saber o que esperar para a gente montar, quando a gente for fazer um questionário, alguma coisa para os alunos, já baseado no que a gente já está ouvindo falar sobre eles. Por causa beleza. focar mais. Porque se a gente não soubesse, não tivesse esses relatos, a gente ia ter que montar um negócio do zero, sem base nenhuma. Mas agora a gente já tem uma base, aí a gente já vai montando, porque era só o que a gente achava que tinha. Mas agora a gente tem falas que relatam o que tem. Então a gente já pode montar alguma coisa, mas para ver se é real ou colocar mais informações. Então, veja só, beleza. Completo. Não, beleza, tá ótimo, mas não é uma base ainda. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu digo que se eu tenho uma informação de outro a respeito de alguém, essa informação não é base. É isso que eu estou querendo explicar. É base apenas para eu saber o que é que o outro pensa daquele. É base para isso, mas não é base para eu pensar aquele ainda. É isso que eu estou querendo dizer. As informações que os professores falam sobre os alunos é base para eu entender o que é que os professores pensam sobre os alunos. Mas não é base para eu saber quem são esses alunos. Para eu saber quem são esses alunos, a base que eu tenho, aí eu acho que você fala certo, é tão somente o que os alunos falam sobre eles mesmos. Certo? Aí sim, eu tendo o que os alunos falam sobre eles mesmos e o que os professores falam sobre os alunos, eu tenho uma base a partir da qual eu posso começar a discutir
O que é que os professores pensam nesses alunos? Né? Porque, claro, o que eles pensam sobre esses alunos pode dizer muito, e é um pode dizer muito sobre como é que eles pensam o processo pedagógico para esses alunos. Certamente. Né? Mas, por isso que eu estou falando da história do meu rigor, porque o que o professor pensa sobre um aluno não é ponto de partida para eu fazer o perfil do aluno, não é. O meu ponto de partida sempre terá que ser o que é que o aluno pensa sobre ele mesmo. E eu tenho que esquecer o que o professor pensa. Eu não posso deixar que do ponto de vista metodológico, eu não posso deixar que aquilo que o professor pensa sobre o aluno influencie o meu roteiro. Então, eu tenho que começar do zero com o aluno, sim. Entende, Luana? Eu tenho que começar do zero. Nesse sentido, eu tenho que começar do zero. Por quê? Porque eu tenho que captar, e aí é um exercício que a gente faz, eu vou me libertar daquilo que o professor pensa, eu vou me libertar do que eu penso, eu tenho que me libertar daquilo que eu penso sobre o aluno também, né? Do ponto de vista metodológico, esse é o procedimento. Então, se eu vou me encontrar com o sujeito, eu tenho que partir do zero. Agora, uma vez eu tendo as informações dele e as informações dos professores, aí eu começo a fazer um exercício que é: o que é que me diz isso que o professor fala do aluno? Não tem que me dizer sobre o aluno, mas tem que me dizer sobre o professor. Sabe? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não foi o que aconteceu entre nós. Mas quando um professor chega e diz: rapaz, sim, beleza. Mas exatamente, quando eu quero que o professor fale sobre o aluno, não é para dar conta do objetivo do perfil do aluno. Quando eu peço para ele falar sobre o aluno, é para dar conta do objetivo de saber qual a percepção que ele tem sobre o aluno, percebe? Entende? Porque, por exemplo, quando eu digo assim, vem cá, como é que você define o seu aluno? E o cara diz, ele é um vagabundo? Ninguém diz, né? Mas digamos, se aparece, esse professor, ele está falando mais dele do que do aluno. Entende? Se eu for, né? Se eu estou lá fazendo a pesquisa, essa fala, ou então, quando o professor diz assim, ele... E aí tem, né? São pessoas esforçadíssimas. Isso também fala muito do olhar do professor e menos do aluno. Por quê? Porque quando o camarada está dizendo, ele é esforçadíssimo, esse professor está dizendo o seguinte, nossa, às vezes sem querer, porque assim, essa nossa escola é muito pesada. Essa nossa escola exige muito deles. Essa nossa escola, né, torna muito sacrificante para eles frequentar. Então, quem se submete a isso é muito esforçado. Olha, tá entendendo? Essa resposta nos conduz muito mais a falar da escola, da rotina da escola, entende? Do que propriamente do sujeito. Por isso que há de se fazer o processo de visitar o sujeito, tentando esquecer aquilo que foi dito sobre ele. Aí sim, na hora que ele diz assim, digamos, né? Quando a gente for fazer entrevista com os alunos, eles dizerem assim, cara, é muito sacrificante, viu? Aí, digamos que ele diga, não, é sacrificante porque a escola exige muito e a gente tem pouco tempo para isso. Aí começa a se casar com aquilo que a professora falou, de repente. Né? Pode ser que fale, pode ser que se case, né? Ou pelo menos pode ser que se case com aquilo que a gente interpretou do que ela falou, né? Que também tem isso. Essa interpretação que eu fiz agora, é como eu digo, pode ser que ela esteja querendo dizer isso. Mas aí como é que a gente vai conferir? Então vamos conferir. Na voz do aluno, há exigências por parte da escola? A escola exige? Que tipo de exigência é essa? Por exemplo, se a exigência for vir para aula todos os dias, pode ser que realmente se case o que ele falou com o que a professora falou. Pode ser, né? E ainda que a gente não tenha perguntado a ela o que é que você considera sacrificante para o aluno, é vir todos os dias? Ainda que a gente não tenha perguntado, se ele nos traz, aí já nos traz elementos para a gente começar a refletir se é, se não é,
Se de repente o sacrifício não é dentro da escola, não é o que acontece dentro da escola, mas é ele se deslocar do trabalho ou de casa para vir para a escola, né? Então, não é propriamente aquilo que a professora estava falando. Então, vejam, e aí a gente começa a encontrar também os buracos. Por exemplo, eu estou dizendo aqui uma coisa que, se a gente coloca no roteiro, para você, professor, o que é que significa, representa o sacrifício do aluno? A gente não fez essa pergunta. Mas digamos que a gente, né, está analisando. Aí, poxa, olha só, o aluno está dizendo que o sacrifício dele é esse. E a gente não perguntou isso para os professores. Pode ser que a gente resolva as próximas entrevistas, a gente vai começar a perguntar sobre isso, para ver se há algum tipo de encontro das duas percepções sobre isso daí, sobre o processo de estar indo à escola. É só para dar um exemplo, eu acabei avançando para além do que Luane trouxe, né? Mas para a gente ter claro isso. Na verdade, tudo é para dizer o seguinte: a gente tem que olhar para cada depoimento, né? Num primeiro momento, a gente olhar para cada depoimento em sua singularidade, naquilo que ele fala de si mesmo, né? O que é que esse depoimento fala da própria pessoa que deu o depoimento, né? Tem, por exemplo, eu sei que o Vitória está com a mão levantada, mas tem um depoimento, por exemplo, tem um grupo focal que a gente fez e tem uma professora lá, eu não lembro o nome dela, mas eu nem sei se caiu aí, como eu não lembro o nome dela, eu não sei se vocês pegaram, mas ela era professora, eu acho que de artes, era uma professora carioca, aí ela tá no grupo, e nossa, a maneira como ela se dirige, ela fala dos alunos, né, mostra muito de um distanciamento que ela tem, né, mas eu não me lembro, enfim, e se eu falando aqui vocês também não lembram, certamente é porque ainda não caiu na mão de vocês essa transcrição. Mas você vai vendo, você vai ouvindo ela falar, o jeito que ela fala do aluno diz muito mais dela do que do aluno. E a rigor é assim, né? Não, se eu chegasse assim e dissesse assim, ei menina, deixa eu contar uma coisa, sabe aquela professora fulana de tal? Mulher. Isso diz mais de mim do que tudo que eu for falar dela, percebe? Né? Vocês olham assim e dizem, ih, rapaz, que diabo de professor é esse? É a primeira coisa que vocês vão pensar, né? É por aí. Mas, Vitória, vai, diga. Não, professor, era praticamente o que o senhor falou, que, pegando mais o gancho com o que Luane disse, quando eu fiz as transcrições, né, eu observei mais as coisas mais voltadas para o perfil dos professores do que propriamente dos alunos, entende? Levando em conta a formação acadêmica, essa trajetória acadêmica, se houve ou não algum curso voltado diretamente para a EJA, também observando se pelas outras experiências, porque pelo menos com a entrevista que eu peguei, as duas que eu peguei, a maioria deles já tinham experiência no ensino regular, então, assim, a primeira experiência não foi necessariamente a EJA, entende? Então, eu acho que eu avaliei mais o professor do que propriamente o aluno, levando em conta aquilo que tem lá nos objetivos da pesquisa, também as práticas curriculares mais adequadas à modalidade. O que é que o professor entende como práticas curriculares adequadas à modalidade? Eu observei isso na entrevista da professora Sônia, que ela fala um pouco do ponto de vista dela, o que é que ela entende como adequado para o aluno naquele nível, né? Que ela pega muito mais para um gancho. Eu acho que pela experiência dela, enquanto professora de ensino regular, antes, ela tem uma visão mais, digamos, acho que infantilizada do aluno da EJA. Eu observei isso, pelo menos foi uma percepção minha, fazendo a transcrição. Que é muito mais aquela coisa do... eu não lembro exatamente qual foi a parte que ela falou sobre um jogo de um dominó, não sei se o senhor se recorda. Aí o senhor questiona lá, mas por que não faz, em vez de fazer um jogo de dominó de frutas, por que não faz com algo que seja interessante e relevante para o aluno? Aí ela fica tipo meio... sendo que assim, então eu consegui meio que ter mais essa visão mesmo das práticas, digamos, didáticas, pedagógicas e da formação dos professores.
Eu acho que a Alexandra tá com a mão levantada também. Vai, Alexandra. Eu Tava fiquei aguardando esperando alguma coisa, algum comando. Não, eu não olhei essas entrevistas, eu olhei a entrevista do professor Manuel. E aí eu estava vendo aqui no roteiro, né, que a gente já tem algum caminho a traçar na entrevista dele, né, porque ele é gestor também. E teve outra entrevista também que eu vi que realmente essa parte de capacitação, ela é muito fraca mesmo. E pegando o gancho que o senhor falou, né, voltando, e depois eu volto para o que eu estou falando agora, essa visão do outro, às vezes até atrapalha a gente no nosso raciocínio, no nosso demandar, porque isso acontece comigo, né? Às vezes eu tenho um determinado projeto, aí fulana disse, essa mulher, ó, vale a pena não, e aí a gente fica com isso na cabeça e de repente a gente se trai fazendo outras coisas que não era para fazer. Aí voltando para a parte dos questionamentos dos objetivos, né? Se é que eu estou com o programa certo, mas tudo bem, acho que estou. Que nos objetivos tem até o F, né? Analisar organizações de trabalho pedagógico, né? Assim vai. E eu vi, analisando assim por alto, né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, quando o gestor, o Manuel, né, o professor Manuel, ele fala que teve uma mudança e ele observou, eu acho que foi ele, porque eu vi outro, que ele observou que isso também demandou uma debandada dos alunos, né? E ficou por isso mesmo. Eu achei interessante no mau sentido, né? Mas a gente também não sabe qual é a possibilidade da mudança de atitude, né? Porque eu estou falando enquanto pessoa que nunca foi na escola de EJA, que só tem a experiência do componente curricular e que tem outra experiência em outro tipo de instituição, que é a não escolar. Então, a gente sabe quando a gente modifica um determinado procedimento, ocorrem também resultados, né? Há um resultado nisso. E aí, não observar esse resultado, ou então observar e ficar por isso mesmo, a gente não sabe o quanto que isso foi influenciado, né? Porque, por exemplo, tem uma instância que manda, vamos dizer assim, que manda, né? A escola, pelo que eu tenho visto, ela fica muito na execução e isso me incomoda, né? Eu estou fazendo um trabalho do Ateliê de Pesquisa 2 que eu estou extremamente incomodada com isso. A escola, aí eu vou falar da escola enquanto pessoas que trabalham lá, né? A escola recebe aquela demanda é viva, mas ela continua como se não tivesse recebendo essas impressões. Que isso é o que me mostrou, que eu vi nas entrevistas que eu assisti. Os professores falam, a concepção é a mesma. O aluno da EJA, ele tem as suas especificidades, não podem ser tratados como crianças, mas no fundo é o que acontece, é aquela mesma. E aí eu estou sendo muito dura, viu, professor? Pode ser que eu esteja totalmente equivocada, pelo amor de Deus. E aí, no fundo, eles estão tratando os alunos como aquelas crianças do passado, que não tinham muito o que dizer para mudar a realidade, né? E aí eu estou fazendo assim uma análise bem crua do que eu já vi aqui, viu? Aí dá para a gente, pelo menos se é o mesmo programa que eu estou aqui, dá para verificar, né, o objetivo A,
Se bem que a organização do trabalho pedagógico aqui, eu acho que ainda está comprometido, porque tem outras pessoas que a gente precisa analisar, né? Mas Isso. pelo que eu vi, também conversa bastante com isso que a Alexandra viu. Porque alguns realmente criticam bastante da escola regular, como ela é dura, como ela tem seu engessamento. Dizem que estão tentando modificar na prática, mas aí quando pergunta como é que está acontecendo sua prática, eles trazem uma coisa da escola regular na prática, para dizer que está fazendo diferente para a EJA, mas está fazendo, seguindo o exemplo da escola regular. Eu acho que isso tem a ver com o núcleo de significação, né, professor? Então, eu queria dizer um detalhe que é o seguinte. Aí, Loane, você vai ser minha vítima hoje daquilo que eu tô, dos meus reparos, né? Mas assim, não é por você estar falando errado, mas exatamente porque o que você fala suscita a questão. O detalhe eu não posso dizer, né, que a prática deles, eles acabam na prática fazendo o contrário do que dizem. Por quê? Porque eu não vi a prática deles, né? Então, e aí vem a história do núcleo de significação que a mulher aqui de cima falou, né? Talvez, né? Talvez não. O que a gente pode dizer é que os códigos, as palavras, as expressões, né, que eles utilizam para nomear a sua prática, né, não parece, né, não nos fala, não nos diz que eles operem uma mudança. Entende? Eu acho que eu acho que a gente tem que estar atento a isso, porque na hora de escrever um artigo, um relatório, como a gente não observou a prática, a gente não pode dizer que eles fazem a mesma coisa, ou né, o que eles são contraditórios. A gente ainda não pode dizer isso. Mas o que a gente pode dizer é que as palavras, os códigos, enfim, né, na hora que o sujeito vem assim e fala, por exemplo, ou EJA, né? O EJA, o professor usa o EJA. Então, pô, que diabo, de onde ele está tirando esse o? Né? Não pagou disciplina com o Alessandro, não, que no primeiro dia de aula disse para todo mundo que não existe o, né? Quando assim, porque quando a professora, pronto, aquela história lá da professora, né, que Vitória acabou de falar, né? Quando ela, no falar dela, ela tá colocando a história do dominó, né? A gente não viu o que ela fez, inclusive ela pode até ter feito um trabalho interessante, né? Mas quando ela usa o dominó, aí sim, nesse caso, vamos lá, deixa eu fazer uma pequena correção. Nesse caso, como ela entrou em detalhes sobre a prática dela, a gente ainda tem como fazer essa observação. Tanto que eu acredito que talvez tenha sido a única professora de todas que a gente entrevistou que, digamos assim, eu pude entrar mais, né, que eu consegui perfurar essa história, né? Porque todas as outras, ou aparentemente não teve problema, né? Ou foram genéricos e por mais que eu tentasse perfurar, não conseguia sair dali nada mais detalhado. Mas seja como for, né? A história de usar determinadas expressões, por exemplo, aquela professora ou professor, não me lembro de ter aparecido, mas aquele professor ou aquela professora que vai falar, não, porque os meninos, as meninas, né? Quando ela fala assim, ou ele fala assim, né? Não nos diz se na prática ele, de fato, tem uma relação infantilizada, ou uma relação em que ele se sente, de alguma forma, um tanto quanto superior, ou, enfim, mais isso ou mais aquilo. Eu digo isso porque eu mesmo falo. De vez em quando eu estou entre colegas professores, eu digo, não, porque as meninas lá daquela disciplina,
pode ser que eu esteja me traindo e me colocando num lado, numa forma superior, mas eu posso estar falando apenas pela questão do gênero, porque são as meninas, né? Como eu chamo as cadelas daqui de casa de meninas, porque são do sexo feminino, são cadelas, se fossem cachorros eu diria os meninos, ou os rapazes, enfim. Mas isso só um trabalho de mais aprofundamento da pesquisa é que vai dizer, não, ele, na verdade, estava chamando todas as alunas dele de cadelas. Entende? Ou não, ele estava lá, né, se colocando como aquelas pessoas superior, que por ter mais idade, trata as outras com menos maturidade. Por isso a coisa de meninas ou meninos. Só podemos chegar a essa conclusão, a essa ou aquela, num processo mais de mais intensa entrevista, né? É um processo muito mais aprofundado, né? Ou então, né? Quando você começa a juntar as várias falas, quando aquilo começa a se tornar muito forte, porque é dito por muita gente, né? E aí, quando você começa a juntar, aí sim, talvez as práticas, aí você, não, realmente, quando está se falando de meninas e meninos, é nessa perspectiva, são nossas crianças, né? Pode ser. Mas, enfim, seja como for, só para, né, fechar aqui esse momento da fala, nós ainda vamos estar no plano da interpretação, e com sempre um certo cuidado com a possibilidade de a gente fazer determinadas afirmações, a gente vai ter que sempre associar alguma outra informação, né, na ausência de um maior aprofundamento, e na hipótese de associar, mais ainda, a gente tem que trazer os elementos que legitimem e deem segurança a essa associação. Antes de Vitória, não é falar impressão, Alexandra, né? A gente não vai falar impressão, a gente vai falar daquilo que a gente tem certeza. É simples assim, né? Qualquer coisa que a gente não tem certeza, a gente tem que colocar em qualquer texto essa informação de que a incerteza ela se dá em razão de alguma coisa, né? E quando a gente começa a ter mais incertezas do que certezas, aí a gente começa a entender que a gente precisa aprofundar mais, né? Então, olha, a incerteza é decorrência da qualidade das perguntas? A incerteza pode ser por conta disso, né? Ou seja, aquilo que nós temos de lacuna pode ser resultado das perguntas estarem sendo mal formuladas. Às vezes não é isso. Às vezes é uma intimidação que quem está sendo entrevistado sente em relação ao ambiente da entrevista ou do próprio entrevistador, né? Por exemplo, você vai entrevistar um aluno, vou dar um exemplo bem exagerado, tá? Você vai entrevistar um aluno que vivenciou um conflito com os professores numa escola. E aí você leva esse aluno para ser entrevistado dentro da sala da direção da escola. Certamente, ele, por essa situação e essa intimidação, ele vai nos dar talvez mais incertezas do que certezas. Ele pode, por exemplo, ter uma reação estúpida de sair quebrando geral, porque ele se sente tão acuado, ele está na sala do diretor para falar sobre um conflito que ele vivenciou com os professores. Ele pode simplesmente soltar a merda no ventilador e extrapolar até aquilo não ser ele, mas ser a resposta de um bicho acuado. Eu vou usar uma expressão vou ser bem exagerado, né? Um bicho acuado, um animal acuado. Ele bota para fora coisas que não são ele, na verdade, mas é um ele profundo, que nunca se revelou. E ele pode simplesmente se fechar. E ele pode simplesmente mentir. Isso só por causa do ambiente em que ele se encontra na hora da entrevista. No caso, questão do momento, né, professor? Aquele momento Sim. que ele está.
Por isso que os professores, eu insisto até um determinado momento. Depois que eu insisto muito e a pessoa não responde, se ela diz que sim, eu nem sei, eu fico até meio que... tem a diretora do Lia Campos, ela foge da entrevista comigo. Eu acho que eu já cheguei à conclusão que ela foge. Porque a gente chegou à conclusão, a um acordo que era de ela responder pelo Zap. E eu mandei as perguntas pelo Zap. E ela não respondeu. Então, assim, eu não quero mais saber dela, entendeu? Porque eu acho que se ela vir responder, ela vai me trazer muita coisa falsa. É uma sensação que eu tenho. Talvez venha muita falsidade, né? Se ela marcar, eu vou aceitar. Posso até aceitar. Mas não vou ter a mesma atenção, porque eu tive uma sensação ruim em relação a ela, né? Já uma outra professora, eu até falei para vocês, né, que é extremamente próxima minha, que eu achava que ela ia fazer a entrevista pessoalmente, de tão próxima, ela resolveu responder só pelo Zap. Respostas boas, maravilhosas. Depois eu vou passar para vocês, que eu acho que eu não passei ainda. Mas tudo pelo Zap, entendeu? Digitado. Mas cada um é cada um, né? Professor, Oi, diga, Vitória. são 3 questionamentos, na verdade, que eu tinha anotado aqui, de acordo com o que o senhor ia falando. Sobre as práticas pedagógicas, né, que é algo que tem que ser analisado também. Eu percebi em alguma, tipo, na transcrição que eu fiz, porque é algo muito genérico falar só de um, né? Mas eu notei, analisando outra também, que é algo muito pertinente, é a questão do material didático, né? Eles frisam muito a necessidade dos livros, enfim, que os livros estão desatualizados. Então, eu acabei anotando como algo que possa servir nessa questão da análise de práticas pedagógicas. Aí, o meu questionamento é: eu estou certa? Isso se encaixaria nesse objetivo? Aí, o outro é a análise desses termos que a gente estava falando agora. Um exemplo daquela atividade da professora Sônia. Ou eu escuto muito falar também, porque não... Até sem querer, naturalmente, né? Porque ele não teve a oportunidade de estudar no tempo certo, né? Esse pensamento muito de que, existe o tempo certo? E quando foi? E o porquê? Então, assim, a análise desses termos também se enquadra na análise do perfil desses professores. E a última pergunta, no caso, com o que o senhor falou aí sobre o ambiente, né? No caso, teria que ser um ambiente, entre muitas aspas, porque eu acho que é quase impossível, neutro, para realizar essas entrevistas quando fossem pessoalmente, entendeu? Certo, São vamos essas lá. 3 coisas. Vamos começar pela terceira. Não. No caso dos professores, o ambiente tem que ser um ambiente que ele se sinta bem. Aliás, qualquer entrevistado. O ambiente que ele se sinta bem. Então, você pode propor que ele escolha o ambiente. Né? No caso dos estudantes, igualmente, né? Igualmente, você tem que perguntar qual o ambiente. Por exemplo, já teve estudante que eu entrevistei na casa dele. Eu fui entrevistar o estudante na casa dele. Né? Não era por ele se sentir constrangido na escola. Mas ele disse, não, professor, porque na escola só tem a hora do intervalo. Aí eu acho que vai ser muito pouca coisa. E eu estou querendo assistir a aula. Então, vamos marcar um sábado lá em casa? Pronto. Entendeu? Só por isso. Então, é mais assim, a questão da viabilidade para um entrevistador. Isso. Mas veja, por outro lado, também tem a questão seguinte: se eu insistisse que ele fizesse a entrevista dentro da escola, ele ia responder de maneira constrangida, porque ele ia estar com a cabeça na aula que ele perdeu. Talvez ele não ia entender. Ui, desculpe. Talvez ele não entender nem o teor da pergunta, né? O que ele realmente queria. Ele ia responder de forma muito apressada, seria danoso para a entrevista, né? Seria danoso para a entrevista. E eu acho que, às vezes, no caso do professor, ele também se sente constrangido com os outros professores também. Às vezes tem isso, sabe?
Você vê um professor que, às vezes, a gente, vixe, esse professor faz tanta coisa e eu não faço. Às vezes, ele nem enxerga o que ele faz, né? Porque eu vi aí numa entrevista que o professor Alessandro dá até, menino, isso aí é muito legal, por que você não faz isso, aquilo? E, assim, às vezes, a pessoa não tem uma representatividade muito boa daquilo que ela faz, né? E a importância também da gente analisar nesse contexto. Uhum. É por isso, pessoal, que o grupo focal, né? O grupo focal, ele é utilizado para determinados fins, que diferencia do uso da entrevista individual. Porque no grupo focal, a gente já supõe, né? A pessoa, ela vai fazer uma série de filtros por estar em grupo. Então, a legitimidade de algumas respostas está em que, na condição de grupo, não vá sofrer algum tipo de alteração. Mas, também, eu posso querer ver alteração. Às vezes o grupo ajuda para isso. Será que, numa situação de grupo, a pessoa muda a opinião? Às vezes eu posso estar querendo saber que tipo de argumento ou em que condições alguém muda de opinião. Às vezes o grupo serve para isso. Para eu identificar esse tipo de coisa. Estamos aqui em grupo, alguém chega com sua ideia, no grupo já formada, e aí começa a haver a discussão, aí ela começa a flexibilizar. Às vezes o grupo é utilizado para a gente identificar em que circunstância ou a partir de que momento alguém pode estar mudando a opinião. Em razão de quê? É em razão de uma postura mais enfática de alguém dentro do grupo? É em razão de um argumento trazido por alguém? Mas que argumento foi esse que fez a outra mudar de opinião? Às vezes não é o conteúdo do argumento, mas é simplesmente porque a pessoa aceita a condição do outro. E aí ela baixa, aí ela não muda de opinião, talvez ela reduza um pouco a ênfase da própria maneira de dizer a opinião. Percebam, o grupo ele pode nos ajudar para coisas que não é necessariamente o conteúdo, mas a mudança, o deslocamento do conteúdo, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. No ano passado não, mas eu acho que antes de Loane chegar, eu já tinha discutido um texto sobre grupo focal com Amanda, mas eu acho que com vocês eu não discuti. Eu discuti com você, Loane? Não, né? Pois é. Eu vou disponibilizar, então, um texto sobre o grupo focal para vocês também irem se apropriando disso daí, porque na hipótese da gente ter que exercitar o grupo focal de novo, né? Aí a gente vai ter uma base. Mas mesmo assim, né, para vocês que já começaram a acessar a transcrição, né, começaram a fazer a transcrição de um grupo focal, certamente fazer um debate de natureza teórica sobre essa abordagem metodológica vai ser importante. Já estou botando aqui, fazendo minhas anotações para a gente organizar uma agenda dessa parte metodológica para a gente já trazer grupo focal. Coloca no Trello, professor. Sim, pode deixar. Mas vamos lá, o que mais que vocês têm? Professor, às vezes, nas questões eu percebi muito que o senhor tem que ficar mudando muito o termo usado. Por exemplo, quando o senhor falou com o professor Rosenberg, que o senhor perguntou, é sobre o pensamento científico? É o pensamento científico? E ele não entendeu qual o sentido de pensamento científico que o senhor trouxe. Para a gente pensar nas questões já com palavras mais do senso comum do que com esse rigor, porque, às vezes, se o professor já tem uma formação maior, digamos assim, e não conseguiu entender o que o senhor estava pedindo com o pensamento científico, imagine os outros professores, assim, que são mais focados mesmo. Poderia ser uma outra chave para quando a gente for fazer outros questionamentos para outros professores, a gente já levar assim e ir trazendo para esses termos mais científicos.
para ver se eles se abrem mais. No caso lá dele, eu sinceramente achei que ele estava entendendo, porque eu não sei se você percebe isso. As outras meninas não viram, né? Não sei se viram a transcrição, acho que não. Mas assim, ele transmite uma sensação de que ele tem esse domínio. Porque ele fala com a propriedade e tal. Aí eu digo, bom, esse cara ele vai entender. Aí de fato não rolou. Mas vamos lá, Vitória, diga. Professor, são as outras duas perguntas que o senhor não respondeu. Ah, sim, claro. Sobre a análise dos termos, se a gente pode fazer algo voltado para a análise dos termos também. Sim. Aquilo lá não ter estudado no tempo certo, enfim, essas coisas. Tá, não, isso, a gente vai fazer, Mas a gente vai isso falar é sempre sobre isso. necessário, principalmente no texto acadêmico, porque a gente vai trabalhar com transcrições. Então, o que eles trazem, a gente tem que colocar e dizer o significado para cada um deles. Porque a gente vai ter o significado geral, mas a gente tem que explicar no nosso trabalho qual é o significado que eles dão. Porque existe o significado científico, o significado fixo do dicionário, mas tem o significado que cada um subentendeu daquelas mesmas coisas. Por exemplo, o pensamento científico, no meu caso, que o professor entendeu de um jeito, o professor entrevistado entendeu de outro, eu já estava entendendo de outro jeito, aí durante o momento lá, outros professores podem entender de outras formas. Aí a gente tem que trazer qual é o significado real, qual é o significado que foi entendido. Porque o trabalho da pesquisa científica é esse, e trazendo os vários lados para a gente formar o próprio pensamento. Entendi. Aí a outra parte é sobre o material didático, se entra nessa parte de práticas pedagógicas, porque eu vi que é algo muito pertinente, não foi apenas em uma entrevista que eles frisaram bem, né, essa necessidade. Vamos lá. Em relação à questão desses códigos, né? Talvez a gente não encaixe, porque aí você está falando, eu estou começando a pensar assim, ela deve estar pensando assim, a organização do texto, em que momento do texto, do relatório, vai entrar isso, vai entrar aquilo. Pode ser sobre prática pedagógica, mas não necessariamente numa escrita que relate a prática, mas como a prática é pensada. Que códigos nomeiam a prática. É isso que eu estou pensando. Isso, nesse sentido sim, né? Que códigos compõem o discurso sobre a prática. Então, material didático, certamente, né? Uma coisa que talvez a gente tenha, e eu acho que a gente não aprofundou muito, não sei, eu teria que rever as transcrições, né? Assim, esse apego ao material didático, né? Esse apego ao material didático é uma coisa muito forte. Diga, Luane. O senhor mostrou para elas aquele texto dos Seixas de São Paulo, que eu li quando eu cheguei? Eu acho que a gente discutiu, né, meninas? Vitória e Alexandre, a gente não discutiu o texto do Seixas de São Paulo, o relatório? Não? Porque eu discuti, foi eu, Amanda e Gabi ainda, um tempo. É verdade. Era bom repassar para elas duas o texto, para elas irem dar uma olhada. Boa, Luane, boa. Porque no texto do Seixas de São Paulo, eu lembro bem que quando a gente foi fazer a apresentação, a gente bateu bastante nessa tecla do material didático, porque lá tem muito do relato do material didático. Ou que tem um material que não está atualizado, ou um material que é muito rigoroso, ou um material que não existe. E lá tem falando bem específico disso. Ok, boa. E até na entrevista com... Desculpa. Diga, pode ficar à vontade. Eu vi o senhor questionando, eu não me lembro quem foi, que o senhor perguntava, e quais são as necessidades? Ele frisava material didático, e falava que o material didático era não tratava de questões de forma mais aprofundada, que o senhor até questionar, mas você não acha que é o papel do professor aprofundar algumas questões e não do material didático em si? Aí ficou bem nesse questionamento, assim, isso me fez refletir sobre o material didático ele ser um apoio ou ele de fato ser a base, entende? Pois é, porque o material didático, ele é algo que eu, como professor, uso ou não.
Deveria ser assim, né? Por exemplo, quando eu estou pensando a disciplina, uma disciplina que eu estou dando, eu resolvo se vou trabalhar com determinado texto ou não. E eu resolvo basicamente em função de 2 elementos, né? Então, se eu entendo que a maturidade da turma, é uma turma de graduação, eu tenho, turma de graduação, 4º período, né? O 6º período, está no meio do curso. Isso é um critério que eu utilizo, né? Se já for uma turma que já está no final do curso, o texto já seria outro. Então, é um primeiro critério. Então, o primeiro critério tem a ver com a maturidade que eu identifico da turma com quem eu estou lidando, né? A quantidade de páginas, né? Tudo isso envolve, mas é uma decisão que eu tomo. O professor Jefferson, lá do Centro de Educação, não me disse, Sandro, você tem que usar esse daqui. É eu que defino. Eu fico me perguntando até assim, eu não queria colocar essa culpa, e eu acho que não é culpa, eu acho que o nome é outra, porque eu não estou sabendo dizer. Esse vício do professor com um material didático pré-estabelecido. E aí eu fico me perguntando, porque até hoje, lógico que o meu currículo é outro, né? Mas até hoje ainda ninguém colocou um livro para a gente tirar o material dele, né? E aí eu fico me perguntando, será que nos outros cursos havia esse material indicado? Você vai tirar as atividades do livro de matemática desse aqui. Lógico que o material didático ele é apresentado nas escolas, a gente sabe que tem um dinheiro envolvido aí, e aí eu não vou nem falar de que dinheiro é esse, né? Mas eu fico me perguntando de onde saiu esse vício, essa necessidade absoluta desse livro, desse material didático pré-estabelecido. Porque, por exemplo, a gente viu, minha turma viu o semestre passado com a professora Cláudia. Não teve uma atividade que ela dissesse assim, você vai procurar em livro tal, tal. Não, ela disse, olha, eu inventei tal coisa. E nas aulas a gente fazia uma análise da utilização desse material. Só que essa análise saía da cabeça da gente, sobre tudo que a gente já tinha aprendido. Então, eu tenho muita dificuldade de saber de onde saiu esse vício, essa necessidade absoluta. Porque eu vejo na internet, fulano, me dá uma atividade. Gente, como é que fulano de outro estado vai lhe dar uma atividade para você fazer na sua sala, se ele não conhece ninguém da sua sala? Né? Isso. Eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque quando eu faço minhas atividades na hora do almoço, eu só posso fazer de acordo com as minhas crianças, com as crianças que estão lá. Eu não posso fazer de acordo com a criança que estuda numa escola, porque nem é ambiente escolar o meu. Né? Então, para mim, fica... eu ainda tenho essa dificuldade de perceber essa nuance. Né? Porque disso daí vem de uma coisa que a gente tinha muito antigamente, que era nivelar e padronizar o ensino. Então, os alunos de certo nível têm que estudar tais assuntos, têm que abordar tais conteúdos, têm que seguir esse cronograma e ser um padrãozinho, para no outro ano ele já estudar as outras coisas do padrão do outro ano. Se não alcançar, reprova. Mas eu entendo. Isso que a gente está tentando mudar agora. Só que alguns professores continuam com esse pensamento passado de padronizar e que os alunos têm que ter esse conteúdo. Só que às vezes, para alguns professores, essa apostila, esse livro, é para ajudar a orientar os alunos, para eles já terem uma base antes, para quando forem falar desses conteúdos em sala. É porque depende muito de quem está fazendo. Eu tive muitos exemplos agora de professores que estão fazendo apostilas para os alunos, porque não tem material na escola. Ok. Aí eles pedem, olha, leia esse capítulo e vão começando a ter os pensamentos sobre esses temas, e aí a gente vai discutindo nas aulas, eu vou trazendo atividades, é porque depende muito do pensamento do professor em si.
mas todos os pensamentos que a gente vê vão na mesma direção. Um livro cheio de atividade. Olhe, por exemplo, as crianças que estudam na escola que funciona dentro da fundação. A fundação, ela é bem grande. A gente tem um laguinho com peixe. A gente tem horta, a gente tem um monte de árvore, a gente tem salas. Aí a professora coloca uma atividade que use RR e R com coisa que não tem nada a ver. Sabe? E a própria professora não entende qual é a figurinha que ela colocou para a criança botar. Porque a atividade era dizer se era R ou RR. Nas figuras que ela colocou, só tinha coisa com R e RR, né? Que tinham no seu dentro RR. E a menina não entendeu a figurinha, ela perguntou, ela disse, é um lago. Não era um lago, era um rio. Você está entendendo? Então, assim, aquele livro, ele não norteou a professora. Ela pegou aquilo pronto. Aí eu estou fazendo, e veja, eu estou aqui tentando agilizar a conversa. Eu não estou querendo dizer que essa professora estava aluada, que ela fez errado. Não. Eu estou querendo dizer que há um vínculo muito mais forte que isso. E eu queria entender aonde foi que esse vínculo aconteceu. A gênese desse vínculo, Ah, mulher, entendeu? mas peraí. Não, mas aí, vamos lá, a gente sabe. Isso tem um nome, né? Pedagogia tecnicista, né? Pedagogia tecnicista. É aquela pedagogia, aquela tendência pedagógica, né? Que entende que o professor, ele apenas executa tarefas prescritas, né? Por alguém ou alguma coisa, né? Então, a técnica é essa, ele apenas executa. E onde é que está o que ele executa? Está lá escrito no livro didático. Que é o Taylorismo e Fordismo que a gente estuda no começo do curso, lá na frente da Exatamente. história da educação. Porque Pois é, às dali, daquele momento, que a gente começa a pegar os alunos que antes eram formados em casa, formar para o trabalho. É o pensamento, eu tenho que formar para o trabalho. E não é só uma questão de formar para o trabalho, né, Luane? Não é só uma questão de formar para o trabalho, mas a mecânica do processo é uma mecânica, vamos dizer assim, fabril, né? Que é até Taylorismo e Fordismo que a gente tem chama. outro nome que a gente não estuda, que eu já eu arranjo para vocês aí. Mas então, porque a questão da chegada do Taylorismo e do Fordismo na pedagogia não está só associada a formar as pessoas para trabalharem. Porque, eu sempre gosto de dizer isso, a nossa sociedade é uma sociedade do trabalho. Então, sim, a escola tem que formar pessoas para trabalharem, né? O professor é um trabalhador. Então, a gente tem que ter escolas que formem trabalhadores da educação. Então, não é bem essa a questão, né? Professor, a questão é trazer o subjetivo também dos alunos. Porque a gente pode formar os profissionais, mas também tem que pensar no sujeito. Não, então, aí qual é a questão? A questão é o seguinte, é que na hora que o Fordismo entra na pedagogia, a pedagogia passa a ser pensada como um processo em que uns pensam o que vai ser ensinado e outros executam o que vai ser ensinado. Essa é a primeira questão. Né? O aluno tabula rasa e o professor um conhecimento por completo. Não, é que o professor ele perde o seu lugar. Eu acho que isso está muito mais atrelado ao método em si. Eu acho que o Fordismo é ao método como é ensinado, entendeu? Não tem nada a ver. Não, vamos lá. No Taylorismo, vamos lá. Vamos pegar. Quero crer que o professor que vocês tiveram lá no primeiro período deve ter pedido para vocês assistirem o filme do Charlie Chaplin. Tempos Modernos. Né? Tempos Modernos. Ele pediu para vocês assistirem? Até na escola eu assisti aquele negócio. Tá, mas
Tudo bem, mas eu assisto... A primeira vez que eu assisti também na escola, eu não raciocinei como pedagogo. Eu estou falando como pedagogo, né? Aquela cena clássica de Chaplin apertando parafusos, né? Vamos fazer uma interpretação pedagógica daquilo, né? Vamos colocar Chaplin como o professor. Então, ele não é detentor de conhecimento nenhum. Ele não conhece o que ele faz. Ele simplesmente faz alguma coisa que a esteira, o livro didático, o currículo, está mandando ele fazer. Quem foi que pensou aquele currículo didático e aquele currículo, aquela esteira? A gente não sabe. No filme não mostra quem foi que construiu aquela máquina lá para ele. Apenas diz que ele tem que estar apertando o parafuso da aula. Quando há a divisão em tarefas, você perde a ideia do todo. Então, você perde a sua função de transformar. E o Fordismo é justamente isso. Se a gente for para o lado mais voltado para a geografia, para a história, o Fordismo é justamente isso. As pessoas elas passam a conhecer apenas uma etapa do processo e o modo de execução é padronizado e a resposta que se espera desse método também é a mesma, não há uma variação. É tanto que aí, pegando mais um gancho histórico, mesmo que eu lembrei do ensino médio, surge o termo sabotagem, né? Porque como tinha as linhas de produção naquelas esteiras e todo mundo tinha que trabalhar naquele mesmo ritmo, ao mesmo tempo, compreendendo que se tem que ter a mesma resposta para todo mundo, aí eles começam a atirar sapatos na coisinha da esteira para segurar o tempo. Aí desenvolve o termo sabotagem, que é para justamente eles terem um tempo maior para conseguir terminar de produzir aquele produto, digamos assim. E pegando isso na linha do que o professor está falando, voltando para a pedagogia, é justamente isso. Os professores, eles não conhecem o processo, conhecem apenas uma parte do processo, naturalmente esperam a mesma resposta de todos os alunos, né? E ainda levando em consideração que, para a cabeça do professor mais voltado para a pedagogia tecnicista, além de esperar a mesma resposta, ele espera no mesmo tempo. Então, assim, até o tempo do aluno é negligenciado, né? É como se todo mundo fosse aprender a mesma coisa no mesmo espaço de tempo. Aí fica fácil fazer associação com o período histórico em que o Fordismo em si surgiu, né? As linhas de montagem, a esteira, aquela coisa toda. E tem tudo a ver. Exatamente. E se você inserir nisso o toyotismo, que a gente não vê, aí você vê por que os conteúdos vão se modificando sem que as crianças ou as pessoas tenham aprendido aquilo ali. Porque precisa haver uma flexibilização da produção, né? O que é visto hoje se vê, aí não tem necessidade de aprofundamento e você já coloca outra coisa para ser vista. Que o toyotismo é uma coisa que eu pensei que ia ser vista também no curso e não foi. Né? Que o toyotismo ele surge depois da crise do Fordismo, acho que na crise de 29, se eu não me engano, né? Aí é quando surge... A data não é comigo, mas eu vou lá olhar. O toyotismo ele surge depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, isso. 40, 50 e pouco. Mas a terceira revolução surge depois da terceira revolução industrial. Aí outra coisa que a gente até falou durante a discussão de Fordismo, toyotismo e tudo mais, é que eles participam da produção de alguma coisa, não sabem o que estão produzindo, e depois eles não usufruem do que eles mesmos produziram. Porque como eles estavam só reproduzindo e não ganham o suficiente para comprar aquilo, aí eles estão fazendo para o capital, para outras pessoas que têm o capital. Então, alto lá. Alto lá. Não é bem assim. Tá certo? Não é bem assim. Vamos lá. Eu acho que as pessoas... Que eu tô dizendo... Não, peraí. Não, é uma questão histórica. É uma questão histórica. Não é bem assim, Loane. Veja só. Henry Ford, ele defendia que os funcionários dele pudessem comprar um carro como aquele que eles produziam. Tá? E o que é que acontece? Porque, inclusive, ele dizia o seguinte: se eu produzo muitos carros em série,
a tendência do preço do veículo é baixar e, portanto, as pessoas terem condições de comprar. Isso. Né? Isso estava casado com um momento histórico e econômico de expansão dos Estados Unidos, e os trabalhadores americanos tinham, sim, condições de comprar o carro que eles produziam. E tinha aquilo, O carro time popular. né, professor? O carro popular, né? Se você pegar, por exemplo, o filme, aquele filme do Michael Moore, que é inclusive um filme crítico da sociedade americana, né? Ele faz uma crítica pesada. Tem 2 filmes, Roger e Eu, é um documentário. Ele é um documentarista. Se você pegar o documentário Roger e Eu, e você pegar Capitalismo, uma História de Amor, ele diz que o pai dele, que era operário da GM lá na cidade, tinha uma vida de classe média. Isso que você está falando cabe para os trabalhadores dos países abaixo da linha do Equador. Isso. Aí cabe, Exatamente. Tá certo? Por causa que os pensamentos pedagógicos não são só de um lugar, eles vêm para outros lugares. Então, a gente estava trabalhando muito de história do Brasil, no caso. A gente estava trabalhando nessa parte do ensino tecnicista aqui nos países mais subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Aí a gente também comparou muito com lá, porque lá eles poderiam comprar o carro, estão produzindo, vai comprar. Aqui você produz, não sabe o que vai terminar, não compra. Você está ganhando muito a menos. Mas só que você não está pensando em comparar com outros lugares, você está só fazendo. Você não está se comparando com os outros. E também você produz... Mas a lógica é a mesma, entende? A lógica é a mesma. Independentemente do país, a lógica é a mesma. A lógica de você executar... E eu não estou falando de comprar carro, não. Eu estou falando da pedagogia. Ou seja, você recebe uma esteira, o currículo, e você tem que dar conta daquele conteúdo... Dos parafusos. Dos parafusos. Independentemente do lugar, isso existe. Mas, isso professor, acontece. Agora me explica. Esse negócio do tempo certo de estudo surgiu quando? Isso aí vem desde Comênios, século XVII. Não, mas é porque, assim, já tinha um resquício de pensamento, quer dizer, um princípio de pensamento que eles podiam ser educados pela vida inteira. Mas quando é que foi que surgiu que eles só podiam ser educados até certas idades com certos conteúdos, no caso? Não estou entendendo a pergunta. Acho que ela está querendo Eles quem? perguntar quando foi que surgiu o ensino regular. É mais ou menos isso, Lani? O ensino regular. E aquela idade. E a idade. Com a idade marcada. Porque, assim, quando a gente vê Comênios, quando a gente estuda desde os gregos até agora, os gregos estudavam a vida inteira. Aí Comênios dava um estudo que começava na infância e acabava na vida inteira. Mas aí a gente tem uma marcação, em algum momento, que dá um ensino regular. Não, Comênios... Peraí, vamos lá. Comênios nunca falou de que jovem adulto, que adulto se estudaria. Mas é ensinar tudo a todos. Mas quem eram todos? Exatamente. Você está dizendo. Não, você que está botando na boca de Comênios que todos são todas as idades. É você que está dizendo. O Comênios nunca escreveu isso. Quando Comênios diz tudo a todos, todos os conhecimentos para todas as crianças que existem. Sejam elas sejam homens ou mulheres. Na época de Comênios não tinha nenhuma discussão sobre adulto ir para a escola. Mas também porque... Inclusive, na época de Comênios, um jovem... Hã? Porque, assim, se era para ensinar tudo a todos quando crianças, o esperado é que quando fossem adultos eles já soubessem, não? Luane, então... Agora eu tô confusa. Não, claro que tá confusa, porque você tá misturando aí, a sua confusão é porque você coloca
Você pega Comênios, tira ele do contexto histórico e bota o que você está vivendo hoje na boca dele. Essa é a sua confusão, criatura. Isso é um anacronismo. É por isso que a Vamos gente lá, vamos está pensar hoje em historicamente, dia... minha gente, pensar historicamente, é para isso que história existe. Na época de Comênios, nós estamos falando do século XVII, qual era a concepção de adulto do século XVII? Qual era a concepção de criança no século XVII? Tudo a mesma coisa. A Constituição de 1824 fala que a instrução é pública para todos os cidadãos. Em 1824, quem era cidadão? Era todos que eram cidadãos? Não, né? É a mesma coisa, professor, comparando os gregos, né? Quando eles diziam os cidadãos gregos, mas quem era? Mulheres não estavam. Para ser cidadão grego, você tinha que nascer na Grécia. Enfim, é toda uma série de critérios. Então, assim, de que momento histórico nós estamos falando, né? Então, assim, não é. A confusão é qual é o período histórico que a gente está falando, né? Por exemplo, na Inglaterra, lá no século XVII, né, o sujeito com 15 anos de idade já era considerado adulto, né? Então ele não precisava estudar. Percebe? Porque aliás, o que ele tinha que aprender era algo que não era ensinado na escola. Era ensinado em outros espaços, né? Ensinar a ser um cavaleiro. Aí vai lá montar cavalo, não sei aonde, não era uma escola. E ainda há a divisão da classe social desse sujeito com 15 anos. Exatamente, Vitória. É que o camponês, certamente, no máximo, ele ia ser escudeiro do sujeito, né? O máximo do ápice, né? O ápice para ele era ser escudeiro lá do filho do senhor, lá, feudal. Então, assim, é uma questão de história, entendeu, Luane? Né? Eu não posso botar na boca de Comênios o que eu acho que é hoje, porque hoje é hoje, na época de Comênios é na época de Comênios. Né? Então, tudo a todos, historicamente pensado. O direito à educação para todos os cidadãos historicamente pensados. Né? Democracia, o poder de todos, todos historicamente pensado. Né? Então, não vamos, pelo amor de Deus, esquecer a história com a ciência. A professora de história disse que teve uma pessoa que disse que a Grécia não era democracia porque as mulheres parece que não votavam, um negócio assim. Sim. Ela trouxe... Gente, o que é que tem a ver? O termo democracia tem que ver com a época. E cada vez mais a gente está percebendo isso. Não é que a gente faz, a gente quer utilizar para hoje alguma coisa que acontecia num tempo, e aí a gente estudando história e geografia, a gente vê que esse tempo é tempo e espaço vivido, né? Não é um tempo e espaço que é morto. Existem os sujeitos dessa época, existe o que era moralmente aceito nessa época, existe o que era culturalmente aceito nessa época. Deixa eu dar um exemplo. Né? Deixa eu dar um exemplo. Bem concreto, que eu gosto de falar eu gosto de olhar para o contrário também, né? Eu gosto de dizer que quando a gente se torna adulto, a gente esquece que foi criança. E quando a gente é criança, a gente esquece que vai ser adulto. Né? Ou então, quer viver a fase adulta na infância. Também pode ser, exatamente. Mas vamos lá. Você pega os textos de Paulo Freire, do início dos anos 60, ele está falando, os homens não sei o quê, os homens aquilo outro, os homens aquilo lá. Aí alguém olha assim e diz, nossa, ele era um machista. Por que não escreveu homens e mulheres? Porque na época dele não havia um movimento feminista com a capacidade de disputar a linguagem que nós temos hoje. E não fala que ele se retratou, né? Então, numa entrevista. Então, é que eu ia dizer, quando o movimento feminista o alcançou, ele se retrata. Então eu pego um livro, aí eu pego o Pedagogia do Oprimido e eu leio agora, eu digo, meu filho da mãe, machista safado, com esse discurso. Não, cara. Ele não pôde alterar o livro. Aí você vai encontrar uma entrevista dele, um artigo curto, ele dizendo, olha, eu escrevi aquilo ali,
né? Muda entre bota lá e mulheres e o sentido é o mesmo. Do Então, mesmo jeito, Monteiro Lobato. Eu não posso cobrar daquela criatura lá naquela época que ele pense como hoje, porque ele não pode, porque eu não posso cobrar de mim que eu não posso chegar e dizer, Sandro, você deveria com 14 anos ou com 13 anos ser menos preconceituoso. Não posso, já foi, já passou. Eu tenho que resolver o problema de hoje. Eu tenho que cobrar de mim hoje. Olha, você já tem 53, então não dá para você ser preconceituoso como você era com aquilo, aquele outro lá, né? Com 14 anos, não dá, cara. Isso é que não dá. É isso que as pessoas fazem muito com o Monteiro Lobato, né? Não estou defendendo. Mas é muito assim, porque ele era racista. A todo momento ficava falando de Anastácia, não sei o que, aquela coisa toda. Peraí, mas ele era racista. De fato era. Pois é, mas ele Sendo que, era. assim, o contexto histórico era completamente diferente, né? Era algo que culturalmente era muito mais aceitável, digamos assim. Olha o que ele aprendeu, então é que ele vai formar o pensamento feminista naquela época. Como é que ele vai ter o contato se não foi o que ele aprendeu desde sempre, se a gente está aprendendo agora desde sempre essa posição. Talvez se ele tivesse esse conhecimento do feminismo, talvez se ele tivesse mais engajamento, como é que ele teria escrito os livros agora? Como é que não, mas há níveis e níveis. Não, mas vamos lá, há níveis e níveis. Vamos lá, você pega a obra de Paulo Freire, ele não tem nenhuma linha em que ele manifesta as mulheres como inferiores. Você pega depoimentos de Monteiro Lobato, escritos outros dele, em que ele defende, né? Ele se coloca numa posição racista. Então, é isso que eu estou falando, eu não estou defendendo a atitude dele. Isso, sendo que, ao mesmo tempo, eu não posso julgá-lo com os conceitos e algo que é culturalmente combatido hoje, entende? Veja só, então, é o que eu estou querendo dizer. Eu não posso pegar a parte pelo todo. Eu não posso definir a parte pelo todo, né? Uma coisa é eu encontrar uma contradição. Uma contradição. Então, assim, e essa contradição ser uma contradição fora do tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos lá. A contradição fora do tempo. Então, por exemplo, essa discussão sobre a linguagem neutra, linguagem neutra, não existia na época de Paulo Freire. A discussão sobre racismo já existia na época de Monteiro Lobato, por exemplo. Tá? Então, na época de Monteiro Lobato, já existia o debate sobre o racismo. Estava posto esse debate. Esse debate já existia na sociedade. E esse debate é anterior a Monteiro Lobato, publicamente. Nós estamos falando de um sujeito, um intelectual no Brasil nos anos 30. Existia esse debate sobre racismo no Brasil nessa época? Existia. Então, quando alguém cobra dele o racismo, essa cobrança faz sentido, né? Essa cobrança faz sentido. Existia o debate sobre linguagem neutra. Eu não estou falando do feminismo. Aliás, nem no feminismo, nos anos 60, existia o debate sobre linguagem neutra. Entende o que eu estou falando? Nem no feminismo dos anos 60 existia o debate sobre linguagem neutra. Então eu não posso pegar e cobrar de Paulo Freire a discussão sobre linguagem neutra se essa discussão sequer existia no movimento feminista na época dele. Na hora que eu cobro, eu estou fazendo uma cobrança fora do tempo. A cobrança sobre o racismo em relação ao Monteiro Lobato não é fora do tempo. Ela ganha ênfase hoje, porque exatamente o movimento ganhou muita... Mas não é fora do tempo, porque esse debate já existia lá naquela época. E uma coisa importante de ser dita... Então, só para fechar, Alexandre, eu não posso exigir de Comênios que ele tenha uma elaboração sobre educação de adultos, porque esse debate não existia na época de Comênios. Porque a própria ideia de adulto era precoce. A criança, a partir do... O que hoje é uma criança, o que hoje a gente conceitua como criança, na época de Comênios já era um adulto. E, portanto... não se colocava no debate sobre escola. Então, eu nem posso cobrar isso dele. Né? Eu não posso criticá-lo por isso. Eu posso dizer que isso é uma ausência. É uma ausência historicamente compreensível.
Diga, Alexandra, desculpe. Não, eu ia falar só sobre o comentário de Paulo Freire, quando ele cita, né, que ele foi provocado, né, e que ele só fez essa reflexão porque até então talvez ele não tivesse essa necessidade, porque ele estava usando a língua que era usada, né, a norma culta que era usada na época. Hoje a gente ainda tem brasileiros e brasileiras, educandos e educandas, as e os estudantes. Eu, por exemplo, eu uso na ordem alfabética, eu sempre coloco as primeiro, e aí, não sei nem se é certo, mas aí ele cita que ele fez essa reflexão sobre uma língua que ela é machista, né, que tem uma supremacia machista, né, quando ele vai dizer que se ele estivesse falando de as mulheres, e ele não engloba todos os homens, mas quando ele está falando dos homens, ele engloba homens e mulheres, né? Essa é um exemplo, ele é muito forte e é muito bom da gente colocar, né? Era só isso que eu ia falar. Mas foi muito bom hoje, viu? Professor. Seu microfone. Mas foi muito bom hoje, viu? É porque as cadelas estavam latindo aqui, eu queria ficar falando e vocês não ouvirem a cadela. Não dá, né? Ó, tá ouvindo? Mas tá de boas. Não me atrapalha, não. Tá de boas. Ok. Não, então, a gente já são 11 horas, já está no limite aqui da gente. Eu já coloquei no Trello o relatório que Louane falou, muito bem lembrado, inclusive, o relatório que você, Alexandre, e você, Vitória, precisam ler. Esse relatório ele foi produzido em São Paulo, foi uma pesquisa sobre os SEJAs de São Paulo, não são todos, mas alguns, coordenado pela professora Maria Clara de Pierre, e aí o relatório é um relatório mesmo, assim, cada pessoa visitou um SEJA e tal, e foi montando o relatório. Inclusive, o nosso relatório, a minha ideia é que ele seja muito parecido com aquele lá. Então, é bom vocês acessarem, dar uma olhada nele, e vocês, inclusive, darem uma geral, porque vocês vão vendo também diferenças, né? Por exemplo, tem textos sobre... Tem um texto sobre um SEJA que, às vezes, ele é semelhante a outro, mas às vezes ele diferencia de algumas coisas. Os próprios SEJAs entre si têm diferenças. Um SEJA caminha num determinado sentido, um outro já caminha em outro determinado sentido em relação a algumas coisas. Então, façam essa leitura, porque vai ajudar também a vocês pensarem o formato do relatório que a gente vai ter que fazer. Eu estou aqui ainda procurando a entrevista da professora Deise para deixar no Trello e no Drive, tá certo? E no Trello a gente já tinha os textos das análises das entrevistas, né? Vocês já tinham visto, né? Para subsidiar, né? Vocês já viram lá no Trello? Já. Na coluna a fazer, tem lá, instrumentalização de análise de entrevistas. Quando vocês clicam nesse cartão, ele vai mostrar pelo menos 5 textos, né? Tem, para a análise das entrevistas, propriamente dito, né? Eu vou recomendar que a gente leia... Bom, ali tem 5, mas eu acho que, para efeito desse trabalho, somente 2 já nos ajudaria. Tem um que é análise de conteúdo, metodologia, é o nome do arquivo, não é o título do texto, tá certo? É só o nome do arquivo. Análise de conteúdo, metodologia. A gente vai fazer a leitura desse e fazer a leitura de um outro, que é compreender a entrevista compreensiva, que é, inclusive, da professora Rosália, aqui do nosso centro. Certo? Linda, Rosália. Para próximo sábado... Professor, desculpa, repete de novo o segundo texto, por favor. Compreender a entrevista compreensiva. Na ordem dos arquivos, é o segundo e o terceiro. Para próximo sábado,
a gente vai discutir o terceiro, que é análise de conteúdo, metodologia. Tá bom? Certo. E eu estou dando uma olhadinha em outros textos que possam nos ajudar nesse processo de análise das entrevistas. Aí eu vou acrescentando lá no Trello. Tá beleza? Certinho. Tá, beleza. Então, Vitória Santos, divirta-se. Obrigada. Dê muito beijo em Theo, receba muito beijo dele. E para Loane, que não... Loane não Vai deixar presenciou... gravando? Claro que não. Vai, bota aí pra lá.